Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em especial aos irmãos do canal Davi Pérez, do grupo Intercessores no Facebook, tá? E agora eu também estou postando, consegui na verdade postar os slides e também a questão do vídeo da lição através do WhatsApp. Então, na descrição desse vídeo aqui, no grupo Intercessores e também na questão do canal do YouTube, eu vou estar postando normalmente o slide da lição. Tá? Agora, existem muitos irmãos que dizem que não conseguem visualizar. Eu já informei que, para que possa visualizar, é necessário que o computador tenha o PowerPoint instalado. Se não tiver o PowerPoint, os irmãos não vão conseguir visualizar o slide. Da mesma forma o WhatsApp. Tá? Para que você consiga visualizar através do WhatsApp o slide da lição, é necessário que o celular, o smartphone, tenha instalado o PowerPoint. Certo? E se você quiser receber essa mensagem, esse vídeo e também o slide das lições todas as semanas, tá? Pelo seu WhatsApp, o que é que você vai fazer? Você vai deixar aqui na descrição do vídeo o número do seu WhatsApp, o número do celular que contém o WhatsApp, para que a gente possa estar enviando semanalmente, certo? Outra coisa, nós estamos aí com 2 irmãos novos no nosso grupo Intercessores, tá? É a nossa irmã Denise e o seu esposo João Paulo, tá? Eles entraram essa semana aí no grupo Intercessores. Também já estou com eles no WhatsApp, estão também recebendo as lições, como também os slides, tá? E também o nosso irmão Gustavo, que é professor comigo lá da Escola Bíblica Dominical. Gustavo está com o grupo da SMHB, tá? O grupo da SMHB também, todos os irmãos estão recebendo, os que fazem parte do grupo da SMHB estão também recebendo os slides das lições, como também os vídeos das lições, ok? Então, para a gente começar, a nossa lição de hoje é a lição de número 8, tá? Tem por título A Igreja Avança, a Primeira Viagem Missionária. Então, nós vamos estudar, nós vamos procurar entender o motivo, o que originou essa primeira viagem e o que fizeram nessa primeira viagem missionária, tá? Pelo nome já dá a entender que foi uma viagem para missões, de missões. Mas nós vamos ver o que foi que aconteceu e o que ocorreu nessa viagem, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o slide da lição, quem tiver com o slide, tá? Da lição. É um slide bem interativo, tá? Quando você abrir, você vai ver uma tela verde, mas você vai ter de ir clicando para ir aparecendo, como aqui, ó. A Igreja Avança, a Primeira Viagem Missionária. Esse é o título da lição, certo? A EBD 8, o texto áureo é Atos 13, 2. E o texto áureo diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra a que os tenho chamado. Então esse é o nosso texto base. A nossa introdução nos diz o seguinte: a universalidade da salvação foi algo que ficou claro para Paulo no seu primeiro encontro com Jesus na estrada para Damasco. Quando ele ouviu: Eu sou Jesus a quem persegues. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para os irmãos, nesse primeiro ponto da lição, é que nessa ocasião aqui era Saulo de Tarso ainda. E ele imaginava, Saulo de Tarso imaginava que estaria perseguindo aqueles cristãos. E nunca ele imaginou que o próprio Cristo iria aparecer a ele, né, no formato lá daquela grande luz que o cegou, e aquela voz iria informar, dizer a ele que ele era Jesus a quem ele perseguia. Então eu acredito que naquela hora Paulo ele ficou confuso. Por quê? Porque ele pensou: não, eu persigo cristãos, eu não persigo Jesus. Ele nem acreditava, na verdade, em Jesus. Ele perseguia os cristãos porque, como eu falei na lição anterior, para ele é como se os cristãos fossem loucos, malucos, estivessem contra a lei de Moisés, fossem hereges, estivessem fazendo algo errado diante da lei mosaica.
Então jamais ele acreditava em Jesus, mas o próprio Jesus teve de aparecer e falar para ele, dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Logo compreendeu que o reino de Deus era para todos. Lá também ele recebeu o seu chamado conforme relatou perante a lei, perante o rei Agripa. Esse rei Agripa aqui, na verdade, é Herodes, tá? Herodes Agripa. Então, é somente aí um sobrenome, vamos assim dizer. Tá? Tá lá em Atos 26, de 15 a 18. E foi confirmado por Ananias, aquele Ananias lá que Jesus disse: vai lá na rua direita, procura um homem chamado Saulo, ele vai estar orando, tal. E Ananias, ele tentou, vamos dizer assim, resistir à ordem do Senhor. Ele tentou resistir ainda. Porém, como diz aqui o texto, mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas. Está lá em Atos 9, o verso 15. Eu coloco uma observação aqui ao lado, tá? Para quem estiver acompanhando o slide aí, uma observação em amarelo. E diz assim, um balãozinho aí amarelo, né? Está dizendo assim: neste ponto, Paulo foi interrogado pelo rei Agripa, ou no caso Herodes, e por Festo, né? Quem leu aqui esse texto, tá? De Atos 26, vai ver que ele foi interrogado por Herodes, no caso Agripa, e Festo, que era governador da Judéia, onde Paulo declara que a salvação era para todos. Declarou o que viu e ouviu, onde foi chamado de louco por Festo, que diz que por causa do seu muito saber estava maluco. O louco está lá em Atos 26, 24. Quem quiser acompanhar aí o texto, vai estar disponível aí para os irmãos verem. Tá? Atos 26, 24, quando Festo diz: rapaz, pelo seu muito saber você ficou maluco, você estudou tanto que ficou doido. Foi isso que ele quis dizer. Tendo de ser defendido por Ananias. Então Ananias foi quem chegou diante dessa afirmação aí do Festo e disse: não, realmente o próprio Senhor me enviou para que eu pudesse orar por ele. Então a gente vê que teve esse primeiro acontecimento aí nessa nossa introdução. Continuando a introdução, diz assim: a partir desse momento, Paulo começou a pregar Jesus aos judeus e logo em seguida também aos gentios. As viagens missionárias só aconteceram porque ele estava plenamente convicto de que as boas novas de salvação eram para todos. Então, a gente vai ter que começar a dividir uma coisa aqui. Primeiro, por que os judeus, por que Saulo de Tarso, por que os religiosos daquela época, os sumos sacerdotes, eles não criam em Jesus? Porque era algo totalmente fora da lei mosaica. Era algo totalmente fora dos princípios que eles tinham aprendido. Então muitas vezes a gente quer criticar esse povo e dizer assim: eles eram cruéis, eles fizeram errado. Não, eles vinham de uma tradição judaica. Eles entendiam que aquilo que os discípulos estavam fazendo era errado. Então, por esse motivo, eles agiram dessa forma. Semelhantemente, nós hoje, nós conhecemos Jesus, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos o princípio da nossa fé. Mas vamos supor que esse princípio da nossa fé fosse uma sombra, como era a lei mosaica. E a partir de hoje surgisse uma nova regra de ordem e fé. Nós iríamos entender que as pessoas que viessem pregando diferentemente daquilo que nós estamos pregando seriam taxadas como herege, era mentira, o cara estava maluco, não vinha de Deus. Então, da mesma forma, eles pensaram assim. Então a gente tem de parar de criticar, dizer: não, eles fizeram isso porque eram cruéis. Não, eles fizeram isso por quê? Porque eles criam na lei mosaica, eles criam nos 10 mandamentos, eles acreditavam, principalmente os fariseus, na Torá. Então, aparece um Galileu que foi morto, disseram que ele ressuscitou e disseram que ele era a ressurreição em vida. E disseram que ele era o próprio Deus encarnado. Então isso para a cabeça desse povo era algo que eles não assimilavam, eles não digeriam isso. Só através do Espírito Santo. Então o que está dizendo aqui na lição? Paulo começou a pregar Jesus aos judeus e logo em seguida também aos gentios. As viagens missionárias só aconteceram porque ele estava plenamente convicto. Se aquela luz no caminho de Damasco, aquele resplendor, não tivesse acontecido, se
Se Jesus não tivesse falado com Saulo, nós não teríamos uma boa parte do Novo Testamento escrita por ele hoje. Por quê? Porque ele iria continuar crendo naquilo que ele achava correto. Inclusive nessa parte aqui, que ele ia no caminho de Damasco, ele ia com carta autorizada pelos principais sacerdotes, pelas autoridades, para prender e, se possível, até matar todos aqueles que fossem denominados cristãos. Aí eu coloco uma pergunta aqui. Você está convicto que a salvação é para todos? Isso é uma pergunta para mim e para você. E eu coloco outra pergunta logo abaixo. E por que você e eu não pregamos o Evangelho a toda criatura? Eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte, que existem várias e várias maneiras de chegar a vários caminhos. Bem, Paraíba, se eu quiser ir para o Ceará, vamos assim dizer, eu tenho que sair pela BR-230, passar por, vamos dizer, eu chego, estou em João Pessoa. Aí João Pessoa, Campina, Patos, Souza, Cajazeiras. Aí depois de Cajazeiras já começa o estado do Ceará. Então existe um caminho. Mas se eu disser assim, não, eu quero vir para o Pernambuco. Então, de Pernambuco para que eu chegue no Ceará, o que é que vai acontecer? Vamos dizer que eu esteja em Recife, né? Aí de Recife eu desço para o Caruaru. Aí de Caruaru eu vou fazer o quê? Vou descer para o Campina Grande. Aí vamos supor que eu estou em Campina Grande. Aí o que é que vai acontecer? Aí eu vou por essa mesma rota que eu fiz agora, tá? Patos, Souza, Cajazeiras. E se eu quiser ir por outro lado, posso. Eu saio de Recife venho para o Caruaru. De Caruaru eu vou para... Tem outra cidade, eu esqueci o nome agora da cidade. São Caetano. Aí de São Caetano você vai sair em Belo Jardim. Aí de Belo Jardim você vai sair em Arco Verde. Aí de Arco Verde você vem dando o balão todinho, chega, entra pela Paraíba de novo, sai em Princesa Isabel. Aí de Princesa Isabel você pega toda uma rota para chegar no Ceará. Então existem vários caminhos. Onde eu estiver no planeta Terra, eu chego a um determinado local. Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais demorado, mas eu consigo chegar por vários caminhos. Agora, com relação à salvação, a Bíblia diz que somente através de Jesus. Não existe meio termo, não existe outro caminho, não existe outra saída, não existe bifurcação, não. O caminho que leva à salvação, o caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Então, por isso que eu faço essa pergunta. Você está convicto que a salvação é para todos? Eu acredito que todos nós estamos convictos disso. Aí abaixo eu coloco outra pergunta e outro balão. E por que você e eu não pregamos o Evangelho a toda criatura? Porque, meu amiguinho, se a gente não pregar o Evangelho, não falar de Jesus a qualquer pessoa, isso seja rico, político, pobre, mendigo, prostituta, enfim, o que você imaginar aí. Se eu não falar para essas pessoas, jamais essas pessoas vão chegar ao conhecimento de Cristo e jamais essas pessoas vão se salvar. Então isso é somente a nossa introdução para que a gente possa começar a entender o que a lição vai nos passar. Tá? O primeiro ponto da lição é muito extenso, então eu fiz um resumo. Quem pode ver aí no slide tem um balão amarelo com o nome resumo. Tá? O início da primeira viagem missionária, está lá em Atos 13, de 1 a 12. Então o resumo que eu fiz, para que a gente não leia todo esse texto, diz o seguinte: primeiro ponto do resumo. Por causa da perseguição, alguns crentes saíram de Jerusalém e foram para Fenícia, Chipre e Antioquia. A perseguição foi tão grande que, por causa dessa perseguição, cristãos saíram de Jerusalém, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia. A gente pode ficar perdido com relação a essas, vamos dizer assim, essas cidades aqui, tá? Jerusalém, Fenícia, Chipre e Antioquia. Porém, mais à frente, eu coloquei um mapa para que a gente entenda a localização, a distância. Né? A distância. Para você ter ideia, Chipre, na verdade, era uma ilha. Então, esse povo saiu de Jerusalém com medo da perseguição, foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mais à frente, a gente vai ver a localização
dessas cidades. Tá? Segundo ponto do resumo. Lá pregaram o evangelho ao ponto de enviarem Barnabé para certificar-se da quantidade de convertidos. Então o que é que acontece? Saíram de Jerusalém, foram para essas 3 cidades, Fenícia, Chipre e Antioquia. Lá, mesmo sendo perseguidos, não pararam de pregar o evangelho. Pregaram o evangelho ao ponto de se converter tanta gente que foi necessário enviar Barnabé para que Barnabé certificasse daquilo que estava acontecendo nessas cidades. Tá? O terceiro ponto. O mesmo foi buscar Saulo de Tarso para ali e por um ano ajudarem na nova igreja. Então, Barnabé, quando viu toda aquela situação, viu que a igreja realmente ficou gigantesca. Então Barnabé disse: eu preciso de auxílio. Ele foi buscar Paulo, que estava em Tarso. Saulo, na verdade, né, estava em Tarso. No mapa nós vamos ver que é próximo. E ficaram nessas 3 cidades aí, ó, Chipre, Fenícia e Antioquia, por um período de um ano, ajudando na implantação, na organização dessa nova igreja. O quarto ponto. Foi ali que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Isso aqui me chama muita atenção, que na verdade quando ele está falando aqui, ele está falando da cidade de Antioquia, certo? Então a Bíblia relata que na cidade de Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isso me chama a atenção porque as pessoas não conheciam a Cristo. As pessoas não tinham tido um contato visual com Cristo. Mas as pessoas, através da pregação desses homens, as pessoas começaram a identificar que eles tinham algo diferente na vida deles. Então o chamaram de cristãos. Então o pessoal, o povo de Antioquia, foi quem denominou os discípulos de cristãos. Por quê? Se pareciam com Cristo, andavam semelhante a Cristo, faziam as mesmas obras de Cristo. Aí eu poderia perguntar, nós hoje estamos em um processo da igreja de Cristo, um processo de inchaço. A igreja ela não está crescendo, a igreja ela está inchando. Então o que é que acontece? O que é inchaço? Inchaço é justamente uma substância, no caso o fermento, que vai pegar a massa, a mesma massa, e aquela massa ela vai crescer. Mas ela vai crescer através de um produto químico que vai fazer ela inchar. O crescimento do fermento, da massa, é na verdade a ação química, a reação química do fermento em contato com aquela massa. Não é um crescimento, é um inchaço. É a mesma massa que vai aumentar de volume. Não é a mesma massa que vai aumentar em termos de proporções, de partir, de criar, de ter uma massa aqui e daqui a pouco ter outro pedaço aqui. Não. Ela própria vai inchar e chega ao ponto até de estourar. Então, na nossa igreja, na igreja hoje brasileira, cristã brasileira, o que está acontecendo é esse inchaço. Dificilmente hoje os crentes são considerados cristãos. Porque nós vemos, olha, crente hoje, crentes, entre aspas, tá? Cantando pagode. Não estou falando cantando um pagode evangélico, não estou falando isso, estou falando cantando pagode para o mundo. O camarada era cantor mundano, aí vivia no mundão cantando aí as músicas dele, se converteu, mas continua no mesmo caminho. Então não tem como um camarada desse ser chamado de cristão. Porque se ele for cristão, ele vai sair daquele meio, ele vai deixar aquelas obras infrutíferas e vai fazer algo que glorifique a Deus. Ele não vai continuar fazendo algo que glorifique o nome dele. Então, os discípulos naquela cidade ali, em Antioquia, foram pela primeira vez chamados cristãos. E o quinto ponto do nosso resumo diz assim: tudo realizado através do planejamento divino. Então, tudo isso, tá? A perseguição, Barnabé foi lá verificar o que estava acontecendo. Barnabé foi buscar Paulo, né? Os discípulos foram chamados de cristãos. Então, tudo isso realizado através do planejamento divino. Deus quis que assim acontecesse, tá? Esse ponto que nós falamos aqui é a obra missionária, é divina, sobre a responsabilidade da igreja. Isso é o nosso ponto A, certo? Eu coloco, como eu falei para vocês, o mapa, tá? Quem estiver acompanhando o slide aí, está aparecendo o mapa da primeira viagem de Paulo. Então nós vemos que aqui embaixo no mapa tem Jerusalém, tá? Lá em cima
seguindo aqui a margenzinha aqui do mar Mediterrâneo, lá em cima vai ter Antioquia, abaixo um pouquinho vai ter Seleucia, que eles também estiveram lá, tá? Dentro do mar Mediterrâneo vai ter a cidade de Chipre, que é uma ilha. Ao lado vai ter Pafos, que é também outra ilha, tá? Subindo vai ter Perge. Ao lado vai ter Listra, Icônio, Antioquia, né? Vai ter o que? Esmirna, Éfeso, Mileto, Rhodes. Então, todos esses locais aqui, esses homens percorreram. Uma boa parte a navio, a barco, enfim, por terra, a pé, utilizando algum tipo de cavalo. Só não tinha carro naquela época, né? Mas eles armavam um jeito. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Mas esses homens conseguiram evangelizar o mundo da época. Esses homens conseguiram evangelizar o mundo da época. Então esse é o nosso mapa para que a gente tenha uma noção mais ou menos por onde esses homens andaram, tá? A letra B. A obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo. Está lá no verso 2a e 4a. A dedicação dos crentes na pregação e na oração os deixou sensíveis à voz do Espírito Santo. Veja bem, a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo. Isso aqui é o nosso ponto B, certo? No início do nosso ponto B diz assim: a dedicação dos crentes na pregação e na oração os deixou sensíveis à voz de Deus. Ao lado eu coloco a observação, a aproximação com Deus. Para que o homem ele queira realizar missões, ele precisa estar próximo de Deus. Ele precisa estar apto para pregar. Ele precisa estar apto na oração. Aí esses dois pontos, primeiramente a dedicação, pregação e oração, os deixou sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Quando o homem ele se aproxima de Deus, ele fica sensível à voz de Deus. Quando o homem ele busca a Deus, ele fica sensível à voz de Deus. Tá? Quando o homem está distante de Deus, então o homem ele não tem sensibilidade com relação a Deus. Deus fala e ele não vê nada, ele não escuta nada. E Deus está falando. E quando o homem está próximo de Deus, a menor palavra que Deus possa expressar, o homem já sente, o homem já obedece e o homem já executa a vontade de Deus. Então, a obra missionária é dirigida pelo Espírito Santo. C. A obra missionária é realizada por pessoas separadas por Deus. Saulo e Barnabé foram especificamente designados para pregarem aos gentios. A igreja jejuou e orou, e depois os comissionou para a obra. Veja bem essa parte aqui, tá? O que é que acontece com os nossos tempos hoje? O camarada fala bem, o camarada tem uma boa dicção, o camarada ele canta bem, o camarada ele ora bem, e alguns líderes, estamos falando aqui de pastores, no caso da denominação batista, e alguns pastores já querem que essas pessoas se tornem auxiliares dele. Auxiliares que eu digo, professor de escola dominical, vice-moderador, líder de jovem, o cara nem conhece. Mas o que foi que esse povo aqui fez? A igreja jejuou e orou e depois os comissionou para a obra. Resumindo, pediu orientação ao dono da obra, que é Deus. E disse: Deus, é da tua vontade, é essa pessoa. E quando ele sentiu a aprovação de Deus, aí sim eles comissionavam essa pessoa para a determinada obra. Esse foi um momento muito especial para eles. Saulo já havia saído em viagens antes, com autorização do sumo sacerdote para perseguir a igreja. Agora estava sendo enviado por uma delas para plantar mais dessas mesmas igrejas sob o senhorio de Cristo. Então foi o que aconteceu. Eles fizeram isso, mas estava ali um homem que antes era perseguidor, agora tornar-se-ia perseguido. Então nós temos de ter cuidado com isso. Paulo teve a aprovação de Deus. Paulo teve, inclusive o próprio Deus disse, o próprio Jesus disse: ele para mim um vaso escolhido, né? Mas a gente tem que entender o seguinte: temos de ter cuidado. Temos de primeiramente perguntar ao dono da obra, que é Jesus, qual a sua vontade, o que é que ele quer.
Não é porque o cara fala bem, porque o cara é bonito, porque o cara tem uma dicção boa. Não, vamos botar esse camarada aqui como ministro de louvor da gente. Não é assim. Deus tem de estar à frente de tudo. Eu coloco a observação: a igreja busca ao Senhor para comissionar alguém à sua obra. A igreja tem de buscar o Senhor. A igreja tem de buscar a Deus para comissionar, para dar responsabilidade à pessoa em relação à obra de Deus. O ponto D. A obra missionária é feita em obediência. Está lá dos versos 4 ao 12. Em obediência, eles saíram imediatamente para Seleucia, cidade portuária, e de lá para a ilha de Chipre, terra natal de Barnabé, aportando na cidade de Selamina, onde imediatamente começaram a pregar o evangelho nas sinagogas. Então, esses camaradas, eles chegavam, onde eles chegavam, a visão que eles tinham, a vontade que eles tinham era de pregar o evangelho. Eles não tinham outro desejo, não. Eles não descansavam, eles chegavam lá e pregavam o evangelho. Tá? Aqui começa a primeira viagem missionária, depois de atravessar a ilha. Foram para Pafos, onde pregaram a palavra de Deus, e duas pessoas conhecidas do local, o procônsul Sérgio Paulo, que era a autoridade da ilha, e o judeu Bar Jesus, ou Elimas, que era mago e falso profeta. Então aqui a gente já vê que lá, né, na ilha de Pafos, né, foram para Pafos, que nós vemos que Pafos é colado com Chipre, pelo mapa que nós vimos, é uma ilha também. E nessa ilha, nessa cidade, vamos assim dizer, existiam duas pessoas. O primeiro, que era Sérgio Paulo, que era uma autoridade da ilha, vamos dizer assim, era o comandante da ilha, o governador da ilha, enfim. E Bar Jesus, no caso Elimas, que era um mago e falso profeta. Esse camarada vivia de fazer suas magias e era considerado um falso profeta diante dos apóstolos. Enquanto o procônsul recebia a palavra com interesse, o procônsul Sérgio Paulo, ele sentiu desejo, ele sentiu sede de ouvir a palavra de Deus. Ele se interessou naquilo que os apóstolos estavam falando. Mas já Bar Jesus, que era Elimas, viu que estava perdendo um dos seus melhores clientes, ou o seu melhor cliente. Porque, como ele era um mago, fazia magias, fazia, como a gente pode dizer, adivinhações, previa o futuro. Então, automaticamente, Sérgio Paulo, como sendo uma autoridade, poderia ter alguma, vamos dizer assim, poderia ter algo na vida dele que ele gostava que aquele rapaz fizesse. Poderia ter alguma superstição. E esse Elimas poderia ser aquela pessoa que tirava suas dúvidas, poderia ser aquela pessoa que mostrasse a ele diferente. Resumindo, Elimas ganhava a vida financeiramente através desse procônsul. Então Bar Jesus contradizia os apóstolos, procurando desviar o procônsul da fé. Por quê? Porque se Sérgio Paulo, se Sérgio Paulo se convertesse, ele iria deixar todas aquelas crenças passadas. Então por isso que Bar Jesus fez de tudo para que ele não chegasse a atrapalhar, né? Contradizir os discípulos. Isso chegou a tal ponto que Paulo, primeira vez chamado de Paulo, né? No caso aqui era Saulo ainda, repreendeu a influência demoníaca, pelo que o mago ficou imediatamente cego. Diante das demonstrações do poder de Deus, o procônsul se rendeu ao Senhor. Então, teve de Paulo ir até o local, teve de Paulo repreender Elimas e chamar ele, sabe de quê? De filho de Belial, filho do diabo. Você está interferindo na obra de Deus. Eu coloco aqui uma observação aqui ao lado. Bar Jesus não queria perder o seu ganha-pão, o que eu falei anteriormente, né? Por esse motivo tentou intervir para que o procônsul não aceitasse a verdade. Então o que é que acontece? Existem pessoas hoje que ganham dinheiro, que ganham a vida em enganar os outros. Já viram aqueles empresários que tem um pastor a tiracolo? Empresários que têm de andar com um profeta para estar profetizando aquilo que ele quer ouvir? Então esse povo é falso profeta. Esse povo, se fossem pessoas dignas, se fossem pessoas que reconhecessem, que conhecessem a Deus, esse povo chega a dizer: eu posso até andar com você, agora eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Eu posso até receber algum dinheiro seu, não tem problema nenhum, é algo lícito.
mas eu vou falar aquilo que a palavra de Deus manda que fale. Não é massagear o ego do camarada, porque o camarada tem dinheiro. Então era mais ou menos isso que acontecia, o que Elimas fazia com esse procônsul aqui, Sérgio Paulo. O ponto 2 da nossa lição diz assim: o discurso em Antioquia da Psídia. Está lá em Atos 13, de 13 a 14. Eu também coloquei um resumo aqui para que a gente entendesse melhor. Vejam que ao lado, esse texto que está ao lado, tem grifos aqui em amarelo. Esse texto é o texto da lição, é o texto da revista que a gente estuda, tá? E ao lado, o que está num balão amarelo, é justamente o resumo que eu faço, ou algum comentário, tá? A viagem começou com 3 homens de Deus, porém, um, por motivo desconhecido, resolveu voltar para Jerusalém, no caso, Marcos, causando grande problema para os demais. Em Atos 15, de 37 a 39, mostra que Paulo ficou irado com Marcos, devido mesmo não ter seguido viagem com eles. Isto implica que, por uma simples palavra ou atitude, pode-se deixar de cumprir uma vontade divina. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Egoísmo, rixas, briga dentro da igreja, obtenção de poder. Isso aqui, meu irmão, isso é maligno. Isso é maligno. Pessoas que estão dentro da igreja e pensam que são o cara, que são os caras. Pessoas que estão dentro da igreja e pensam que se ele não estiver lá, a igreja não anda. Então foi o que mais ou menos aconteceu aqui. Paulo ficou irado com Marcos, porque Marcos, a Bíblia não mostra o motivo, mas Marcos desistiu de viajar com eles. Desistiu de viajar com eles. Era Marcos, Paulo e Barnabé. Marcos desistiu de viajar com Paulo e Barnabé, pelo motivo desconhecido. Porém, quando Barnabé tentou chamar Marcos, Paulo disse: não bota ela aqui não. Ele fez isso com a gente e agora não quero mais aqui não. Então por isso causou uma contenda. Então por isso que eu coloco aqui, onde eu explico dizendo que por uma simples palavra ou atitude pode-se deixar de cumprir uma vontade divina. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas comigo aconteceu várias vezes. Pessoas dizerem o seguinte: rapaz, eu acredito que você não tem capacidade de fazer isso. Isso dentro da igreja. Meu irmão, a angústia, a revolta, a tristeza que batia dentro de mim naquela hora era algo que eu não sei explicar. Uma palavra é como se o camarada tivesse cortado você, dado uma facada em você. É como se jogar um balde de água fria. É como se apaga todas as suas esperanças. Então isso é muito complicado. Isso nós devemos entender que não pode acontecer. Então houve essa contenda aqui entre Paulo e João Marcos, devido a essa não ida de Marcos junto com Barnabé e Paulo, essa desistência. Nós vemos isso na nossa lição de hoje. O terceiro ponto, a reação dos judeus, está lá em Atos 13, de 42 a 52. Como resultado desse primeiro encontro, muitos judeus e gentios que haviam se convertido ao judaísmo entenderam a mensagem da salvação. Então, Paulo e Barnabé foram, pregaram o evangelho, e por causa desse encontro, muitos judeus que tinham se convertido ao judaísmo entenderam a mensagem da salvação. Convidados para retornar no sábado seguinte, os apóstolos tiveram uma grande surpresa ao chegar, porque quase toda a cidade lá estava para ouvir a palavra do Senhor. Então eu coloco uma observação aqui. Quando o homem trabalha para o Senhor e é guiado pelo Espírito Santo, vidas chegam ao conhecimento de Cristo e muitas pessoas se arrependem de seus pecados. Então o que é que acontece? Quando eles foram convidados no próximo sábado, no outro sábado, para vir para lá, foi o que aconteceu? Quase toda a cidade estava lá para ouvir a palavra do Senhor. Nós não temos ideia do quanto as pessoas ainda hoje estão sedentas da palavra de Deus. Não temos ideia disso. Não temos noção disso. Temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no planeta. Desses 7 bilhões de pessoas no planeta, estatisticamente, diz que 50% desse povo, isso significa dizer 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, não ouviram falar de Jesus ainda. Não ouviram falar de
Jesus ainda. Isso é muito sério. Porque sem Jesus não há salvação. Igualmente, uma multidão chegou com um grupo de judeus dispostos a tumultuar a reunião com blasfêmias e intimidar os apóstolos. Então, da mesma forma que existia metade, ou quase toda a cidade lá para ouvir a palavra do Senhor, um grupo de judeus dispostos a tumultuar a reunião e blasfêmias, tumultuar a reunião com blasfêmias e intimidar os apóstolos. Mas isto só os fez falar com mais ousadia, levando muitos outros gentios a se converterem e glorificarem a Deus. Como de costume, quase sempre, pessoas que não conhecem o Senhor levantam-se para atrapalhar o avanço do Evangelho, porém, sem nenhum sucesso. Então, isso aqui, meu irmão, é quase sempre isso que vai acontecer. Aconteceu naqueles dias, onde os judeus, algum grupo de judeus, na verdade, né, tentaram tumultuar, falaram blasfêmias e tentaram intimidar os apóstolos com ameaças, enfim, coisa desse tipo. Da mesma forma que acontece hoje. Pessoas que não têm a mínima convivência com Cristo, não têm o Espírito Santo de Deus, eles vão tentar atrapalhar a obra de Deus de todo jeito, porém, sem nenhum sucesso. Podem até vencer temporariamente, mas não definitivamente. Mais incomodados com a situação, os judeus opositores lideraram uma perseguição envolvendo a liderança da cidade e mulheres proeminentes que eram judias devotas, expulsando os apóstolos que partiram com seus corações cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, esses caras foram expulsos dali. E a Bíblia diz que eles foram com os corações cheios de alegria e do Espírito Santo. Tudo o que acontecia era para a glória de Deus. Eles entendiam que aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus. Antes de sair, porém, eles sacudiram contra os rebeldes o pó dos pés, como um testemunho contra eles, e um solene aviso do julgamento de Deus sobre aqueles que os rejeitaram. Sobre aqueles que os rejeitaram. Então, o que é que a gente vê aqui? Eles saíram com alegria, eles foram expulsos, mas eles saíram com alegria, entendendo que tudo aquilo era plano de Deus. Mas eles também fizeram, né, aquela velha tradição de bater o pó da sandália como um ato de dizer assim: essa terra aqui é maldita. Essa terra aqui não aceitou a palavra do Senhor. E entendendo que o juízo de Deus iria sobre aquele povo. Infelizmente isso acontece nos nossos dias. Quantas e quantas vezes pessoas não batem a porta na nossa cara porque nós vamos falar das grandezas de Deus, vamos falar do Evangelho. Não estamos pedindo dinheiro a ninguém, não. Falar do Evangelho. E muitas vezes batem-se portas na nossa cara. Mas o julgamento de Deus virá sobre essas pessoas. Não estão batendo porta na nossa cara. Estão recusando Jesus. Estão recusando a salvação. O quarto ponto. O êxito da pregação. Eu também preparei um resumo aqui, porque é bastante extenso. Mas o texto que está ao lado aqui, em branco, o binômio, conversão e perseguição, esse texto é da revista Compromisso. Tá? Esse é o texto da lição. Tá? É bom que os irmãos leiam. Eu estou colocando um resumo aqui para que na lição aqui, no vídeo, a gente não esteja lendo tudo isso aqui. Mas tudo que eu coloquei no resumo é justamente o que está aqui. Tá? Então o resumo diz o seguinte: a perseguição sempre foi o combustível para o avanço do Evangelho. Onde há perseguição para crentes, o Evangelho é propagado. É incrível. Era para ser o contrário. Era para que não tivesse perseguição e o Evangelho fluísse. Mas o Evangelho ele só é pregado, ele só é falado através da perseguição. É algo incrível. Quanto mais esses homens eram perseguidos, mais eles falavam do Evangelho. Os apóstolos gostavam de entrar na cova dos leões. Chegaram a Icônio e foram direto para a sinagoga. Esses caras chegaram em Icônio e foram direto para a sinagoga, foram direto para a cova dos leões falar de quê? De Jesus. Eles sabiam que ali iria vir ignorância, eles sabiam que ali iria vir rejeição, eles sabiam que iria vir dali, açoites, pedradas, enfim. Mas eles foram. E ali muitos creram no Evangelho, porém, à medida que os que criam aumentavam, por outro lado, os descontentes também chegando ao ponto de planejarem o apedrejamento dos apóstolos. Eles saíram de Icônio para as cidades vizinhas,
onde continuaram a pregar o Evangelho. Esses caras aqui, de Icônio, eles planejaram apedrejar os apóstolos. Por quê? Porque estavam falando a verdade. Somente isso. Só porque estavam pregando a Cristo, que é a salvação. Continuando o nosso resumo. O que foi que aconteceu? Na cura de um homem que nunca havia andado, os habitantes de Listra, eles foram para Listra. Admitiram que Paulo e Barnabé seriam deuses. Eles viram que eles curaram um homem que era enfermo, e através dessa cura eles pensaram que Paulo e Barnabé, eles eram Hermes e Zeus. Hermes e Zeus, mitologia grega. Deuses da mitologia grega. Então eles pensaram que eles eram esses dois deuses. Oferecendo, chegando ao ponto de oferecer sacrifícios e oferendas a eles dois. Que aos gritos explicaram a respeito do verdadeiro Deus. Por este motivo, apedrejaram os apóstolos, pensando que eles tinham morrido, arrastaram os seus corpos para fora da cidade. Porém, em pouco tempo, já estavam prontos para pregar o Evangelho. Olha o que foi que esses caras fizeram. Entraram em Icônio. Não, perdão. Nunca havia andado. Os habitantes de Listra admitiram que Paulo e Barnabé, isso é em Listra já. Então entraram em Listra, curaram um homem que era enfermo, paralítico, e ao curarem esse homem, foi o que aconteceu. Aquele povo, os habitantes de Listra, pensaram que eles eram dois deuses, como descreve a lição e a história, Hermes e Zeus. Então, quando eles disseram, nós não somos deuses, somos homens igual a vocês. Então, aquele povo se enfureceu tanto que apedrejaram eles. Eles se fingiram de morto, vamos assim dizer. Eles arrastaram os dois corpos para fora da cidade, porque eles aqui já morreram. Só que eles, com pouco tempo, os discípulos, o restante dos discípulos correram lá para ver. E quando chegaram lá, eles já estavam prontos novamente para pregar o Evangelho. E por incrível que pareça, retornaram para as mesmas cidades, fortalecendo os que se converteram, para que permanecessem na fé. Eles saíram de Listra, voltaram para Icônio, voltaram para Antioquia, fortalecendo aqueles que tinham se convertido naquele local, e para que eles permanecessem na fé. Então esses caras, eles tinham uma habilidade tremenda, uma vontade tremenda e uma confiança em Deus fora do comum. O nosso quinto ponto, o fim da primeira viagem missionária, está lá em Atos 14, de 26 a 28. O capítulo se encerra com esses três extraordinários versículos. Então o capítulo, ele vai se encerrar com esses três versículos. O primeiro é o verso 26, que diz assim: os apóstolos retornaram para a igreja que os havia comissionado, no caso Antioquia, para prestar relatório da missão cumprida. Então eles rodaram, eles foram por essas cidades, e depois que concluíram a missão, eles voltaram a Antioquia para uma prestação de contas da missão que eles tinham a cumprir. A observação que eu coloco: retornaram para informar a igreja o que havia acontecido. O verso 27 do capítulo 14: toda a igreja reunida ouviu pormenorizadamente como Deus os havia usado e como havia aberto a porta da fé aos gentios. Os discípulos deram testemunho à igreja de como Deus os usou e de que forma abriu as portas para o evangelho chegar aos gentios. Então eles foram testemunhando: isso aconteceu, Deus fez isso, Deus nos livrou disso. Então isso é muito importante. O verso 28: os apóstolos permaneceram na igreja o tempo suficiente para o merecido descanso e para fortalecer também a igreja que os enviou. Os discípulos descansaram o tempo necessário e fortaleceram a igreja. Então o que é que acontece? Os discípulos estavam cansados, uma viagem longa, ficaram o tempo necessário em descanso, porém fortalecendo a igreja de Antioquia para que ela permanecesse na fé. Então esses caras, eles tinham convicção do que estavam fazendo. A nossa conclusão da lição: acredito que você está se sentindo também retornando de uma viagem missionária. Este pode ser um momento para renovar os seus votos de fidelidade e entrega ao Senhor das missões, sabendo que as perseguições, as aflições e as necessidades
nunca irão parar a obra do Senhor. O que acontecer, a dificuldade que vier, jamais vai parar a obra do Senhor. Então, essa foi a nossa lição 8. A igreja avança, a primeira viagem missionária, a nossa lição 8. Tá? Então, essa lição, a partir de agora, eu vou estar postando ela no YouTube, vou estar postando ela no grupo Intercessores, como também vou estar postando ela com os irmãos que estão no WhatsApp. Se você deseja que a gente envie para o seu WhatsApp, a gente vai fazer isso. É só você deixar aí na descrição do vídeo, você deixa aí a questão do número do seu WhatsApp, que a gente vai adicionar você, a gente vai enviar os vídeos, a gente vai enviar os slides, lembrando que para que abra os slides tanto no computador como também no celular, é necessário que o PowerPoint esteja instalado. Se o PowerPoint não estiver instalado, você não vai conseguir visualizar o slide da lição. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.